Fala galera, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu tenho 19 anos e hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu saí da igreja. Mas na realidade não vai ser só sobre o dia, vai ser sobre toda a minha trajetória na igreja. Eu até deixei anotado aqui no meu caderno, entendeu? E vamos lá. A minha saída na igreja depois de 15 anos. Como que era na infância? Cara, na infância eu gostava muito de ir pra igreja, até porque a minha família me levava e tinha várias crianças, tinha várias coisas, coisas de criança, sabe? Tinha salinha, tinha brinquedo. Então eu brincava com outras crianças, eu me divertia, não tinha toda aquela cobrança, até porque eu não tinha discernimento de nada do que estava acontecendo ali. Eu não sabia como é que funcionava o culto adulto, até porque tinha, no momento que estava tendo culto adulto, estava tendo culto de criança também. Então, para mim, aquele momento era muito legal eu ir para a igreja, encontrar meus amigos de infância, encontrar a galerinha para ficar brincando e depois ficar. A gente até cantava lá também, para mim era uma diversão, porque era algo novo, sabe? Fugia da rotina. No caso, algo novo, quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo. Ah, eu vou cantar, nossa, que legal, eu vou mostrar minha voz. Era tipo isso, entendeu? Como era na adolescência? Na minha adolescência já foi um pouco diferente porque começaram as cobranças. Como desde criança eu cantava na igreja, então eu fui crescendo, aprendendo a cantar e era meio que uma responsabilidade que eu tinha, até porque eu tinha oportunidade todos os domingos, eu cantava nos dias de semana. Às vezes quando eu faltava na escola, eu tinha que ir para a igreja. E assim, eu era obrigado mesmo, porque tinha vezes que quando eu ainda era criança, eu tinha o quê? 10, 12 anos. Às vezes a galera da minha família ia num domingo pra um rio ou pra algum outro lugar e eu precisaria faltar porque eu ia chegar um pouco mais tarde do horário do culto ou então chegar de fato um pouco mais tarde na igreja. Eu não podia faltar porque eu tinha que ter a responsabilidade, eu não podia ficar brincando até tarde na rua nos domingos, né? Ou nos sábados eu tinha que ir para a igreja porque eu era obrigado e eu não podia faltar e isso pra mim tava me enchendo o saco porque eu já não queria mais toda essa responsabilidade. Também vinham vários julgamentos por conta do meu jeito, por causa da minha voz que é fina e por vários outros motivos. O que eu presenciei? Eu presenciei muitas pessoas que entravam na igreja, muitas pessoas que saíam. Eu presenciei o tratamento que as pessoas tinham com as pessoas que tinham mais dinheiro, com as pessoas que tinham menos dinheiro. Presenciei a maneira como as pessoas tratavam as outras pessoas que estavam dentro da igreja também. E o que eu achava errado? Eu achava errado a maneira como algumas pessoas eram tratadas em relação a outras. Por exemplo, quando eu era adolescente, às vezes eu ia cantar, às vezes eram divididas as músicas e tinham pessoas da minha família que ensaiavam outros adolescentes que também iam cantar. E às vezes, algumas pessoas eu falava, não, deixa eu cantar, e às vezes os meus amigos, não, nossa, vai ficar legal na voz dele essa parte. E eu não podia, às vezes eu pegava uma parte pequena, eu sabia que estava tendo um certo preconceito com a minha voz e também às vezes eu ia cantar na igreja, eu não podia cantar porque a música era música de mulher, ou porque era música de ministério de louvor, eu achava isso um absurdo, uma vergonha, entendeu? Porque eu acredito que assim, a pessoa cantar, ela tinha que cantar a música para Deus e não porque era música de ministério ou porque era música de mulher, entendeu? Isso era uma das coisas que mais me deixava triste. O que eu sofri. Diante de tudo isso, às vezes eu cantava e as pessoas, ah, você cantou uma música que era de Ministério de Louvor, então, nossa, você cantou uma música que fulano de tal ia cantar. Então, nossa, não é pra você cantar tal música tal domingo porque a gente vai cantar essa música. Então, assim, a única coisa que eu fazia, que eu ainda gostava, que era cantar na igreja, eu não podia fazer e tinha que fazer do jeito que era pra fazer, sabe? Assim, eram coisas chateantes. Fora que eu também fiz parte do Ministério de Louvor por um tempo e a gente tinha que chegar a tal horário e eu não podia se atrasar e assim, sabe? O que me fez sair? O que me fez sair da igreja foi ver que eu não queria mais pertencer àquele lugar.
Eu já tinha vontade há muito tempo, assim, ainda quando criança, às vezes, assim, eu falo com pré-adolescente, na verdade. Eu já queria sair porque eu já queria viver outras coisas, eu queria conhecer o mundo, eu não podia ficar com ninguém. Às vezes, até os status que eu postava tinha que ser coisa cristã. Eu não podia postar nada que não fosse cristão, não podia fazer aquelas brincadeiras. Sabe aquelas brincadeiras que o povo mandava de 30 perguntas no WhatsApp? E você respondia? Eu não podia fazer porque eu era evangélico, que a minha família não deixava. Às vezes a roupa que eu ia usar na igreja eu tinha que ser obrigado a usar algumas roupas que tinham que ser no culto e eu achava isso um absurdo. Como eu me sinto? Depois de eu ter saído da igreja, eu me sinto muito melhor porque eu entendi que eu não preciso estar dentro da igreja para me conectar com Deus, para me orar, para me ler a Bíblia. E nem se eu não quisesse ser cristão, eu não precisaria ter toda essa carga de ter responsabilidade, sabe? E para mim, assim, tudo isso que eu vivi foi muito ruim de certa forma, mas também tem suas partes boas. Eu tive experiências muito boas na igreja. Eu tive experiências boas, como por exemplo, nas vezes que eu cantava, as pessoas falavam que sentiam que Deus estava tocando nelas. Eu achava legal porque eu cantava com sinceridade mesmo, sabe? E hoje em dia, se eu for para me cantar, eu vou cantar para Deus e eu não vou cantar para as pessoas ficarem falando alguma coisa assim. E outra coisa é que eu já vivi lá na igreja que eu achava que, assim, não era legal. Por exemplo, tinham movimentos e que, assim, você vê que não era legal, entendeu? Pessoas que queriam que você tivesse tal responsabilidade, por exemplo. Ah, eu quero que você cante tal música tal dia. Você não podia escolher se você queria ou não. Você tinha que. Ah, fulano de tal estava dirigindo algum culto, aí dava oportunidade. Você não podia dizer que não. Porque o crente tem que estar preparado para a oportunidade, tem que estar preparado para o dia que. Não, gente, totalmente errado. Então, assim, depois que eu saí da igreja, eu me senti muito melhor. Eu agradeço muito a todas as coisas que Deus já fez na minha vida em relação à minha família, milagres, assim, com animais. Isso são experiências pessoais, entendeu? As coisas que Deus já fez na vida da minha mãe, eu agradeço muito. Então, assim, são coisas que eu não preciso estar dentro da igreja para me agradecer, ou para me viver, ou para me lembrar, ou para me pedir para Deus, porque eu sei que Deus ele está em todos os lugares. E é isso que eu tinha que falar. Se vocês se identificaram com esse vídeo, ou se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês me sigam, se inscrevam e curtam esse vídeo e até mais. Muito obrigado.